Se você soubesse que o seu dinheiro está sendo usado para desmatamento, o que você faria? O Greenpeace é essa organização que vai lá, identifica um problema e coloca o dedo na ferida e expõe. Acho que vale falar da campanha que o Greenpeace fez contra o Banco do Brasil e o que teve de resposta concreta do banco. Os líderes globais, eles precisam entender que a gente está ali, está de olho, está cobrando e não vai parar. A principal contribuição do Brasil para o aquecimento global é a questão de desmatamento das árvores. E a pecuária é uma das grandes responsáveis por isso. Os bancos têm alguma relação com o dinheiro indo para esses lugares? Há um movimento articulado, né, de descredibilização das ONGs de maneira geral. Quem são os inimigos do Greenpeace? Estou aqui com a minha amiga Carol Pasquale, diretora executiva do Greenpeace Brasil e que vai contar coisas incríveis e a primeira já é uma coisa meio surreal. A Carol, ela foi para o Xingu com um cara que ganhou 4 vezes o Mundial de Fórmula 1. Carol, como foi uma viagem com Sebastian Vettel, dessas coisas aleatórias da vida, né? Ela foi com o Sebastian Vettel pro Xingu. Tipo, né? Como assim? Como foi essa viagem? Pois é, o Sebastian Vettel é um piloto de Fórmula 1 que, né, encerrou sua carreira depois de 4 vezes campeão do mundo e que manifestou o interesse de conhecer mais das dinâmicas da Amazônia e conhecer mais sobre a realidade dos povos indígenas do Brasil. Mas assim, tipo, oi, eu sou o Vettel, eu queria visitar o Xingu, tipo, como que chegou em você aqui no Brasil? Isso chegou pelo Greenpeace da Alemanha, né? O Greenpeace é uma rede de organizações e aí o Greenpeace da Alemanha, em contato com ele, nos trouxe aí essa vontade que ele tinha. My name is Sebastian Vettel and we are just about to get on the plane and start our trip heading inside the Amazon. E aí o Vettel é uma pessoa curiosa, já desde a carreira dele, né? Ele conta que ele foi aos poucos pensando sobre sustentabilidade, sobre as próprias emissões da Fórmula 1, enquanto ele ainda era piloto. E aí depois que ele parou de correr, ele tem manifestado cada vez mais esse interesse. E aí pra gente aqui é sempre muito legal, porque é uma oportunidade da gente conversar com pessoas com as quais a gente não necessariamente conversa, né? Então, no caso dele, ele tem uma audiência enorme de fãs, né? De gente que gosta muito desse universo, que respeita muito o corredor que ele é, claro. Eu até brinquei com ele quando eu o conheci, eu falei, olha, vou ser muito honesta aqui com você. Eu era fã de Fórmula 1 até o Senna morrer. O Senna morreu, eu tinha 14 anos, então faz muito tempo que eu parei. E aí eu falei, depois disso eu não acompanhei mais nada. E ele é gente boa, assim? Ele é. Aí a gente foi juntos a gente entrou em contato com o Instituto Raoni, também um instituto muito parceiro, né? A gente faz vários trabalhos com eles e está sempre ali acompanhando e trabalhando junto com os Caiapó e com o Instituto Raoni. E aí eles disseram, claro, e o cacique Raoni também quis recebê-lo lá, fez muita questão de recebê-lo, então foi até a terra indígena Capotujarina, a gente foi recebido ali na aldeia Piaraçu. Vocês dormiram lá? A gente dormiu lá, foi a primeira vez dele dormindo numa rede. E ele estava muito, de fato, aberto, né, a viver essa experiência. O foco da nossa conversa ali, é claro, ele conversou com o cacique Raoni, o cacique Raoni contou a história, um pouco dele, de como ele se viu nesse papel, essa missão de vida que ele tem, né, de ser um porta-voz da floresta, e de trazer isso para o mundo todo, como ele vem fazendo há tantas décadas. Mas ele também estava muito interessado ali na dinâmica do garimpo ilegal, né? Que é um trabalho que o Greenpeace também estava fazendo, a gente segue fazendo, mas naquele momento ali a gente estava um trabalho muito focado na presença das retroescavadeiras nos garimpos que fazem que aceleram a destruição sobremaneira. Vamos explicar, o que é um garimpo? Por que o garimpo é um problema pra gente que mora aqui em São Paulo? O que acontece? Existem permissões onde os garimpos, né, podem acontecer e nestas permissões muitas vezes não tem ouro, ou já, enfim, né? E aí existem os garimpos ilegais que estão acontecendo dentro do território indígena ou muito próximo ao território indígena, estão acontecendo em outras áreas de conservação, enfim. E aí o que acontece é que o ouro sai desse lugar ilegal, ele é lavado, né? Então, assim, eles dizem que, na verdade, esse ouro está saindo de um lugar que poderia... Tipo, faz isso no gado também. Você pega um lugar ilegal, aí passa por um lugar legal, e esse lugar legal vende para as grandes marcas. E aí a cadeia do ouro tinha aí uma série de problemas, ainda tem, alguns já foram endereçados. Então, antes, por exemplo, o ouro, a proveniência do ouro, ela era atestada por uma declaração de boa-fé mesmo. Então isso já mudou, por exemplo. Não desmatei, mas assim, de onde isso veio e tal. Então tem uma série de melhorias aí a serem feitas na cadeia, mas naquele momento o Greenpeace estava olhando para as máquinas. Por quê?
Porque o maquinário pesado, ele acelerou a destruição. Então, se antes os homens, de maneira artesanal, iam lá e tal, hoje você bota uma retroescavadeira que custa R$1 milhão, portanto, não é qualquer um que compra, e destrói e abre uma área numa velocidade de destruição que a gente não estava acostumado a ver, né? Então, a gente estava ali muito fazendo esse trabalho e ele foi lá ver, né? Então, a gente sobrevoou o garimpo, ele viu o tamanho da destruição, porque o garimpo, ele contamina o rio, né? O mercúrio usado, ele mata completamente o rio, e aí ele contamina os peixes, contamina os povos que vivem daqueles peixes ou que se banham naquele rio. É uma destruição da biodiversidade gigantesca, né? Que o garimpo provoca. Então, a gente queria muito que ele visse ali um território muito protegido, entendesse esse modo de vida dos indígenas, conversasse com eles, ouvisse deles quais são os desafios, e depois a gente, ali, né, dentro do território do Kayapó, a gente ainda tem ali um pedaço, né, muito afetado pelo garimpo ilegal, acontecendo dentro do território indígena. Então, para as pessoas entenderem, porque o garimpeiro não é aquele carinha que está lá com uma máquina que cada máquina custa R$1 milhão de reais, enfim, para devastar muitas árvores. Então, derruba a árvore, contamina o rio, então prejudica em muita natureza. E aí o impacto ele acaba sendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro. O garimpo nem abre extensões de área como, por exemplo, a pecuária é menos que a pecuária. É menos área, mas é uma destruição até maior, porque é uma destruição, quando você contamina um rio, por exemplo, a gente tem estudos que mostram contaminação de centenas de quilômetros de rio, né? Então você contamina toda a cadeia, você vai matando tudo, é uma vai ficar destruição. Sem água potável, fica sem peixe para as pessoas enorme. lá. O peixe é contaminado, a pessoa que come o peixe é contaminada. Os efeitos disso na saúde dos povos indígenas já estão sendo monitorados e comprovados. Então, tem mercúrio em leite materno, tem criança nascendo com deficiências por conta de mercúrio. Então, é um processo de destruição e desorganiza, né, a vida social. O garimpo ele tem esse poder também, porque ali tem o garimpo, aí tem os homens de fora que vão ali, que ficam ali, daí tem as mulheres que vão trabalhar ali também naquele garimpo. Tem muitos casos de exploração sexual infantil, enfim, então tem uma desorganização social também. O garimpeiro é sim esse homem, o garimpeiro é aquele homem que trabalha para um garimpo. Acontece que ele não é mais dono daquilo, não é uma coisa que ele está fazendo como... Ele é um funcionário de alguém? Ou um funcionário permanente? Existe uma estrutura com muitos recursos que está por trás daquele garimpeiro. Tanto que a gente segue nesse trabalho de denúncia, recentemente agora a gente encontrou uma enormidade de dragas no Rio Madeira, fez enfim, divulgou para a imprensa, que é um pouco do nosso trabalho, a gente divulga, a gente notifica os órgãos responsáveis, e aí existe agora até o Ministério Público Federal determinou que essas balsas sejam destruídas. E é isso, cada uma delas, assim, num total, são milhões e milhões de reais destruídos. Como é que volta tão rápido, né? Assim, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. É possível você comprar algo banhado a ouro, algo de ouro, que você tenha certeza que não tem exploração de pessoas ou do meio ambiente? Então, é muito difícil, exatamente por isso, né? Pela lavagem, pelos buracos na cadeia que ainda permitem essa lavagem, né? E eu acho que esse é um dos trabalhos que a gente quer e vai seguir fazendo, né? Para que a gente tenha a certeza desta cadeia inteira, para entender de onde o ouro vem. E aí acho que tem uma outra questão também, que é o próprio ouro, né? A gente precisa de ouro como sociedade? Exato. Eu acho que é o próprio ouro, né? Então, assim, a gente precisa, é algo que... Você se sente bem usando algo que você sabe que está contaminando povos indígenas, que está deixando crianças indígenas com problemas de saúde graves? A gente precisa mesmo disso? E vamos falar de pecuária, que é outro problemaço do Brasil. A principal contribuição do Brasil para o aquecimento global é a questão de devastação do desmatamento das árvores. E a pecuária é uma das grandes responsáveis por isso, né? Sim, a dinâmica do desmatamento, ela em geral começa com uma grilagem de terra. Grilagem é quando a pessoa invade uma terra. Invade uma terra, que a gente tem no Brasil ainda, né, muitas terras públicas que não são destinadas. O que isso significa? Aquela terra ela não tem um uso determinado, né, pelo poder público. Então ela não é uma terra indígena, ela não é um parque, uma unidade de conservação, ela não é uma reserva. Ela é uma terra. Do Estado. Que está ali, do Estado, não destinado.
E aí o que acontece? Então tem uma grilagem, ou seja, a pessoa toma posse daquilo, né, se apropria, diz que é dela, e aí para marcar aquele território, em geral, primeiro ela tira o que tem ali de madeira nobre, porque tem, né? Desmata mesmo. Tira a madeira mais nobre, depois passa um correntão ou abre aquilo com fogo, enfim, desmata. Depois coloca ali gado para dizer que está produzindo. Em geral, pastagens que produzem com nenhuma, enfim, eficiência ou nada, só para dizer que está ali. E aí vai, né? Eventualmente aquilo depois vira uma área para soja? Para soja, ou enfim, para outras culturas, mas um pouco esse é o ciclo, né? Então, sim, a pecuária tem muito a ver e o desmatamento, as mudanças no uso da terra e a agropecuária são os grandes emissores hoje de gás carbônico, de gases que provocam as mudanças climáticas do Brasil, né? E me fala uma coisa, Carol. A gente sabe que precisa de muito dinheiro para fazer isso. E no Brasil tem um mercado muito concentrado de bancos. Os bancos têm alguma relação com o dinheiro indo para esses lugares? O que a gente tem começado a olhar aqui é um pouco dessa cadeia inteira, né? Quem é que financia e permite que o desmatamento aconteça, né? Por que hoje, em 2025, com tanta tecnologia, a gente ainda não consegue garantir a rastreabilidade, né? Do boi, por exemplo. Do boi e do dinheiro que chega lá. E do dinheiro que chega lá, né? Desde quando aquele boi nasce até ele chegar no supermercado ou no açougue onde o consumidor final vai comprar. Então a gente tem grandes empresas, né, as maiores do setor, inclusive a maior do mundo, né, que é uma empresa brasileira, prometendo e assumindo compromissos com a rastreabilidade, enfim, há muitos e muitos anos, e isso nunca é feito. A primeira vez que ela se comprometeu foi para que em 2011 ela tivesse, 2011, aquela empresa que começa com J e termina com BS, ela tinha se comprometido a acabar com a rastreabilidade. E a gente está em que ano? 2025? Pois é. A gente vem vendo esses compromissos não serem cumpridos, isso sendo cada vez mais empurrado, e aí os bancos, eles acabam, não só os bancos, né, mas o dinheiro que circula, né, de maneira geral, como investimento, ele acaba tendo um papel importante, porque se você não cria, né, um ambiente regulatório que faça com que o seu dinheiro não seja usado para financiar a destruição, ele financia a destruição. Então, é um pouco simples essa conta. E o que a gente aqui tem feito também é mostrado o nosso dinheiro, porque é o nosso dinheiro, no fim das contas. Né? O banco não tira o dinheiro de qualquer lugar, né? É o nosso dinheiro, o dinheiro de cada um de nós que está ali numa poupança, enfim, sendo investido ali, né? Numa poupança de maneira mais ampla, naquilo que você poupa, que é eventualmente usado para financiar a destruição, né? Então, como é que a gente olha para esse sistema e entende essa responsabilidade de todo mundo, né? Se você soubesse que o seu dinheiro está sendo usado para desmatamento, o que você faria? Tem uma coisa que eu tenho que falar agora, eu não posso esquecer de falar isso daqui. Eu sou conselheiro do Greenpeace, então por isso eu sei algumas coisas do que acontece aqui dentro. Não Aliás, tudo, mas... a gente agradece muito, porque o João faz parte do nosso conselho voluntário e nos ajuda demais a pensar essas estratégias e a nos ajudar a entender todo esse lado aí do mercado financeiro que você entende tão bem. E vamos falar então de bancos. Acho que vale falar da campanha que o Greenpeace fez contra o Banco do Brasil. E o que teve de resposta concreta do banco? Sim, a gente, exatamente por olhar para a importância dos bancos se comprometerem, a gente, e aí entendendo que o Banco do Brasil é um dos grandes operadores de crédito rural na Amazônia, né? A gente encontrou ali uma série de falhas no processo de concessão de crédito do Banco do Brasil. De forma que o banco financiava, querendo ou não, o desmatamento. A destruição, exatamente. Então, e o Banco do Brasil é um banco querido dos brasileiros. Sim. E é um banco onde muitos de nós, né, depositam ali o seu suado dinheirinho. Eu tenho conta no Banco do Brasil. A gente criou a figura e o personagem do suado dinheirinho para ajudar todo mundo a entender como é que esse processo se dá. E aí a gente começou essa campanha contra o banco. Era um conjunto de 12 demandas ali, mais técnicas mesmo, de ferramentas que o banco poderia adotar para garantir que todos esses, vamos dizer assim, esses buracos, esses gaps aí nesse ciclo fossem endereçados. O banco assumiu 4 delas, as outras 8 não, mas a gente segue nessa conversa não só com o Banco do Brasil, mas com o sistema como um todo. E sempre passa por um constrangimento da empresa que está envolvida nisso, né? Acho que esse é um pouco da identidade da organização, né? O Greenpeace, ele é essa organização que vai lá, identifica um problema
e coloca o dedo na ferida e expõe. Por isso que a gente a gente fala que é independente, e por isso que a gente vive de doações de pessoas físicas, porque a gente não recebe recursos de nenhuma empresa, de nenhum partido, de nenhum governo, de nenhuma fundação empresarial, exatamente porque a gente quer poder ter essa liberdade de expor os problemas quando eles acontecem, sem ter medo de, puxa, mas se eu falar isso, essa empresa vai perder, né, vai parar de me patrocinar ou qualquer coisa do gênero. Então a gente vive exclusivamente da doação das pessoas físicas aqui no Brasil e em todos os lugares que o Greenpeace opera no mundo. Sabe que a primeira vez que eu tive contato com o Greenpeace, eu estava andando num shopping, se não me engano, faz uns 20 anos, em Porto Alegre. E aí tinha acho que uma exposição de fotos e tal, e aí veio um voluntário pedir doação. E daí perguntei, mas esse Greenpeace, ele é sério mesmo? Aí ele falou assim, olha, eu acho que por isso que eu sou voluntário aqui, e não recebe dinheiro de empresa. Falei, legal. Aí daí enfim, era super jovem, comecei a contribuir lá com alguma coisa, nem lembro quanto que era, mas pouquinho por mês. Daí eu comecei a ficar de olho nesse Greenpeace. Até um belo dia que me chamaram para ser conselheiro aqui, daí eu fiquei feliz. Que bom. A gente tem um trabalho incrível mesmo, na maioria jovens que estão nas ruas, em eventos, enfim, fazendo um pouco esse trabalho de abordar as pessoas, explicar o que a gente faz e pedir esse apoio que pra gente é super importante. Porque é muito difícil, pensa o seguinte, o dinheiro hoje está concentrado na mão de grandes organizações do mundo. Você sobreviver como sendo talvez a principal ONG ambiental do mundo, sem esse dinheiro grosso que está por aí, é através dessa pulverização de pessoas e de ideias que apoiam isso daqui. Então é um mega desafio que o Green tem no mundo, né? É um mega desafio. É um mega desafio e é uma organização que foi muito pioneira nesse modelo de pedir doação para a pessoa física, né? De contar com essa doação, que ela é de um valor baixo, mas que são muitas somadas, pessoas, né? Ajudando. E aí a gente também acaba com isso, claro, trazendo pessoas que estão acompanhando isso, porque a gente precisa, para esse constrangimento acontecer, para esse dedo, né, na ferida e acontecer de maneira efetiva, a gente precisa que as pessoas estejam falando sobre isso. Então, o trabalho, né, de engajamento, de comunicação nas redes sociais, na imprensa é super importante também. E aí, as pessoas acreditam em quem elas conhecem, né, num círculo menor. Então, quanto mais a gente consegue ir expandindo esse círculo de pessoas que conhecem bem o que a gente faz e estão aqui perto da gente e podem ir falando para suas redes, melhor, né? Então, é um pouco... Esse é a roda. Sabe que uma vez eu estava lá no Baixo Rio Negro, lá na Amazônia, um lugar assim, e aí a gente conversando lá com um guia local, teoricamente muito consciente da importância da preservação ambiental, de proteger as árvores e tal. E aí falando com ele e tal, eu super admirando as ideias daquele cara, naquele lugar, até que do nada ele começa a falar, não, porque essas ONGs internacionais que vêm aqui, como assim? Não, essas ONGs que vêm aqui querem tomar a Amazônia e tal. Eu pergunto, mas que ONGs? Ele falou, por exemplo, o Greenpeace. Eu falei, não! Da onde vem essas fake news malucas, Carol? A gente vem nesse processo, né? Já tem alguns anos, assim, a gente teve vários, acho que desde, né, no governo anterior, essa imagem. Me lembro quando houve aquele derramamento de óleo no Nordeste, bastante grande e tal, o então ministro chegou a dizer que foi o navio do Greenpeace que estava passando no Oceano Atlântico, que eventualmente podia ter derrubado e tal. Então, há um movimento articulado, né, de descredibilização das ONGs de maneira geral. A gente, quando olha para o universo das ONGs como um todo, as ONGs elas são muito auditadas, transparentes, honestas e absolutamente relevantes para o país. Mas, claro, sempre tem aquele percentual mínimo que é a ONG corrupta, em geral. Muitas delas conectadas a políticos, né, que criam as ONGs e criam esse processo de emendas, enfim. E aí isso foi também virando e foi contaminando esse ambiente, aí especialmente na Amazônia, nos últimos anos a gente teve CPI das ONGs que não achou nada. Não achou nada. Mas enfim, a gente enfrentou isso e eu acho que de verdade, eu fico triste quando eu ouço, porque acho que o Greenpeace vale dizer, né? Hoje a gente está aqui em São Paulo, mas a gente tem um escritório em Manaus, uma base lá, a gente tem uma equipe de amazônidas, né? De pessoas que são da Amazônia, que estão trabalhando ali, então assim, a gente faz uma construção e um trabalho ali no campo, né? Há muitos anos, não é de agora.
E a gente vê o efeito dessas fake news e dessa coisa do WhatsApp, de como as coisas vão se espalhando, as ONGs internacionais que querem terras. A gente não tem terra nenhuma. Exato. Nada na Amazônia, não teve, nunca vai ter, não é nosso papel. Faz o menor sentido. Faz o menor sentido. E acho que a gente está muito interessado em travar uma discussão sobre o desenvolvimento da Amazônia com os amazônidas, de uma maneira aberta e construtiva. A gente está com um projeto agora super legal, que se chama Soluções da Floresta. A gente acabou de voltar de uma expedição no Médio Juruá, registrando um pouco do que está acontecendo ali de desenvolvimento econômico, enfim, de criação de modelo de negócio a partir da floresta em pé. Toda vez que a gente questiona, e a gente agora está com uma campanha para declarar a Amazônia livre de petróleo, então que a gente questiona a expansão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, enfim, e os planos de expansão de maneira geral, porque acho que tem uma lógica, né? Mas o Brasil, ele explora, mas ele exporta, então ele não emite aqui. Bom, mas o planeta é um só. Exato, não tem uma parede no mundo que... Não existe. E aí, quando a gente se debruça nessa conversa de uma maneira um pouco mais madura, eu acho que a gente chega juntos às soluções, porque o Greenpeace não é uma organização, e nem nenhuma, que tem todo o conhecimento técnico e profissional necessário para que a gente crie soluções. A gente vai criar quando estas pessoas de lugares distintos olharem para isso juntas. E aí, muitas vezes a gente é atacado, porque o Greenpeace não quer que a Petrobras explore, mas deixa as outras explorarem. Não deixa, o Greenpeace está fazendo este mesmo trabalho em no mundo inteiro, e muito mais forte em outros países, inclusive, porque lá é foco. Inclusive, a gente sendo processado aí por petroleira a dar com pau em vários países diferentes, com litígios grandes e volumosos, e a gente acha que é nossa missão desta organização, fazer esse debate. E a gente está fazendo. E é uma pena, de fato, e que a Petrobras, por exemplo, não apresente um plano de transição concreto, não sente para construir esse plano com a sociedade brasileira e não traga uma visão de futuro que diga para a gente, dê a tranquilidade para a gente de dizer, bom, é uma empresa que já entendeu que o petróleo é o que nos trouxe até aqui, mas que não nos leva adiante. Então, para onde ela vai? Perfeito. Acho que é importante as pessoas entenderem, porque tem uma discussão agora muito forte no Brasil de explorar petróleo na Foz do Amazonas. E a Petrobras quer fazer isso, grandes grupos querem fazer isso, setores do governo querem isso, a Marina não quer. Por que a gente tem que ser contra a exploração de petróleo na Foz do Amazonas? Não faz nenhum sentido hoje a gente abrir uma nova área de exploração tão sensível quanto aquela para aumentar a produção de petróleo. O Brasil quer subir degraus no ranking dos maiores produtores de petróleo mundial. Sendo que o petróleo é um inimigo do mundo. Exato. Sendo que a gente está no momento de fazer o movimento oposto. A gente está no momento de pegar o que a gente tem, olhar para isso, olhar o que é necessário para o país, desenhar um plano, um país tão rico e tão capaz de ser um líder nessa transição energética, de limpar de uma vez por todas a sua matriz, né? De a gente mostrar tinha tudo para ser esse país que mostra outras formas de você ter energia. Exato. Quem são os inimigos do Greenpeace? Acho que tem, assim, um grupo, não vou generalizar, mas tem um grupo de pessoas que não gostam do nosso trabalho atualmente, que são os bilionários do mundo, né? A gente tem globalmente olhado para eles, porque, de fato, eles estão infiltrados nos estados, determinando, né, os rumos de países, por meio de lobby, de interesse financeiro. Então, enquanto isso acontece, não é o bem comum que está sendo priorizado, né? E a gente tem exposto isso cada vez mais. A gente vê a presença de lobbies gigantescos nos estados, nos espaços multilaterais. Então, a gente vai ter a COP aqui no Brasil e a gente tem delegações de lobistas de combustíveis fósseis em todas as COPs. Às vezes, muito mais numerosos do que uma delegação de um país ou do que a sociedade civil. E aí, como é que você equilibra isso? Quem está por trás e quais são os interesses que estão em jogo? É sempre muito dinheiro. A sociedade, todos nós, a gente precisa de fato se unir, acordar para isso e dizer o que a gente espera e o que a gente quer, porque senão a gente vai sendo feito refém e nem percebe. O Greenpeace dos Estados Unidos está sofrendo um ataque absurdo, inaceitável. Acho que é importante as pessoas saberem o que a Energy Transfer está fazendo com o Greenpeace.
Pois é, a Energy Transfer é uma empresa de combustíveis fósseis dos Estados Unidos que estava, enfim, numa batalha judicial contra o Greenpeace Estados Unidos, uma batalha sem pé nem cabeça, porque estava acusando o Greenpeace Estados Unidos de causar prejuízos e danos morais, enfim, num contexto de um protesto que foi organizado por uma nação indígena ali, enfim, num lugar que é um território sagrado para eles e que o Greenpeace apoiou. E esse processo foi julgado em primeira instância e houve uma condenação de mais de 660 milhões de dólares contra o Greenpeace Estados Unidos e o Greenpeace Internacional. Isso, claro, cabe recurso, o Greenpeace vai recorrer, enfim, mas é claramente um ataque à liberdade, né, de uma organização e da sociedade civil organizada de maneira geral de se manifestar, de organizar um protesto pacífico. Protesto pacífico, isso que eu ia falar, né? Então, o Greenpeace ajudando indígenas da Dakota do Norte, se não me engano, a fazerem um protesto para defender a área deles e que esse protesto não conseguiu ser bem sucedido porque eles conseguiram passar tudo por lá e ainda assim processaram o Greenpeace e ganharam em primeira instância mais 600 milhões de dólares. Pois é, e aí a gente percebe até, né, pelo absurdo da própria condenação e mais ainda o absurdo do valor, né, da condenação, fica muito evidente, né, essa tentativa de cerceamento da liberdade de através da justiça. Através da justiça ali de primeira instância do estado de Dakota do Norte. Acho que ainda temos uma longa caminhada e o Greenpeace não vai parar, nunca parou e não é agora que vai parar, né? Mas a gente, de fato, diz, bom, a gente é uma organização que, do ponto de vista, né, de ser uma rede global e, como você falou, existe há tanto tempo, enfim, tem mais músculo, para resistir a isso. Mas e as organizações menores, né? Não vão ter coragem de fazer isso? Não vão ter dinheiro para suportar um negócio desse. Total. E, sem citar nomes, para a gente não ter problema nenhum na justiça, mas no Brasil acontece também ações judiciais contra o Greenpeace? Acontecem, a gente tem uma área também, né, de jurídica aqui interna, pronta para nos defender. A gente faz tudo que a gente faz com uma excelência mesmo técnica, que a gente tenta manter assim e cuidar muito, porque a gente nunca quer ser e pretende ser leviano em nada, né? Então, nas acusações, nos casos que a gente levanta... Vai atrás de dados mesmo, ciência. Então, assim, esta fazenda está... A gente provou e comprovou e reprovou antes de falar, né, em geral. Porque senão a gente fica mesmo muito exposto. Mesmo assim, tem essas táticas, né, que a gente chama de... tem um nome em inglês para isso, que é SLAP, né? Que é a litigância estratégica que vai contra a participação social, a participação pública. Então, são formas que as empresas, as grandes corporações, enfim, elas vão encontrando de te processar ou de te ameaçar para ir cerceando mesmo o seu espaço e te amedrontando, né? Ano passado, se não me engano, teve uma manifestação contra a Hyundai. Que fim teve isso? O que aconteceu? Então, essa é uma campanha que a gente ganhou e foi muito legal, né? A Hyundai a gente encontrou esse maquinário que eu estava te contando, né, no garimpo, a gente foi lá e foi identificar as marcas. E aí a Hyundai era a marca que tinha mais retroescavadeiras operando dentro desses garimpos em terras indígenas. E aí a gente, em parceria com o Greenpeace lá da Coreia do Sul, a gente foi para lá com lideranças indígenas para contar para os coreanos que a empresa que eles têm tanto orgulho, né, uma empresa muito reconhecida no país, enfim, estava fomentando a destruição de povos indígenas aqui, né, e desses territórios. E aí, muito rapidamente, a empresa, né, uma pressão popular muito grande, e muito rapidamente a empresa, então, reviu o contrato com a revendedora, enfim, com o braço que estava operando isso aqui no Brasil, porque, inclusive, as revendas, elas estavam operando ali na beirada dos territórios, com máquinas sendo vendidas para uso dos territórios. Eles sabiam que é para isso. Eles sabiam, inclusive a gente tem isso em vídeo, né? O então proprietário ali dizendo que era para isso. E aí a Hyundai rompeu esse contrato e reviu essa operação. É claro que isso não vai resolver o problema, a gente faz isso, mas em paralelo a gente busca, exato, a gente também busca o que está acontecendo aqui no Brasil que permite que uma máquina desse tamanho opere dentro de um território onde ela não deveria estar e que as autoridades competentes não conseguem
prevenir que isso aconteça ou coibir que aconteça rápido, né, rapidamente. Então, por quê? Então, a gente busca a resolução, que é uma resolução, vamos dizer, que poderia até voltar, mas é importante porque a empresa se conscientiza disso, os consumidores da empresa lá na sede se conscientizam disso e a empresa sabe que está sendo olhada, né, vigiada, acompanhada e ao mesmo tempo a gente busca as lacunas, né, aqui na regulação que permitem com que uma coisa dessas aconteça. Quando vai ter uma ação não violenta, que é o caso do Greenpeace, são dias, meses, como que é uma preparação até chegar lá? E toda a confidencialidade para fazer aquilo acontecer, porque se o cara de lá sabe, ele já vai barrar. A gente tem aqui tipo filme, não? A gente tem as ações não violentas, né? O Greenpeace é muito famoso por isso, então a gente busca maneiras de expressar essas questões que a gente está levantando aqui, mas assim, de maneiras que chamem a atenção, que as pessoas parem para ver, de fato que rendam conversas, que rendam espaço, porque é sobre isso, né? É sobre as pessoas falarem, nossa, você viu aquilo? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas que falem, mas, né? no mínimo levanta o assunto. E que discutam esse assunto. Então, sim, são meses de preparação, sim, sempre com muito sigilo, para a gente não correr o risco, né, da empresa ficar sabendo, ou enfim, daquele alvo ficar sabendo. A gente tem uma equipe muito boa e que é muito competente para pensar na maneira aí mais impactante de transmitir uma mensagem sem oferecer risco para ninguém daquele local, né? Então não é uma confrontação, não é isso, mas é fazer alguma coisa que de fato vai chamar atenção e vai gerar conversa. Acho que isso é importante. A gente precisa pensar nessa perspectiva como um projeto mesmo que nós brasileiros desejamos para este país. Então tudo que a gente faz, no fim das contas, é sobre essas conversas, porque quando muita gente conversa sobre alguma coisa, aquilo vira uma mudança concreta, porque aí a gente passa a demandar isso, né, daqueles que estão ocupando os espaços de poder e estão com a caneta na mão. E é por isso que o Greenpeace existe. É por isso. Esse ano a gente vai ter a COP, que é o evento mais importante do clima no mundo, aqui no Brasil, na Amazônia, em Belém. Qual a sua expectativa real da COP? Eu sempre achei muito potente esse projeto do governo brasileiro de trazer essa COP para a Amazônia e nomeá-la, né, como uma COP do povo, né? É uma COP que vai permitir essa participação. E eu sigo acreditando nisso. Claro que os desafios logísticos que estão postos nos deixam muito preocupada mesmo. Será que a gente vai conseguir? Porque se a gente não consegue, não tem COP do povo, né? Se o povo não tá, não tem COP do povo. Então, nesse sentido, assim, eu espero que a gente possa chegar nesse momento com a presença das pessoas que são importantes, tanto das delegações quanto, né, da participação da sociedade civil organizada, dos representantes dos movimentos sociais e de todo mundo que vai estar lá, e que a gente possa ter ali um espaço que, no fundo, a gente olhe e diga, bom, é sobre isso, é sobre esta construção coletiva, como é que a gente vai fazer juntos e coletivamente para entregar esse tal 1,5 graus, né? Porque a gente está nessa busca. A gente tem ali como meta do Acordo de Paris que o mundo pode aquecer apenas 1,5 graus a mais, né? Além do que era na era pré-industrial. E por que 1,5 graus? Porque a ciência já mostra que para cima de 1,5 graus, os efeitos, eles são muito devastadores. 1,5 graus é um limite, não é que não vai ter efeito, mas é um limite ali do que seria, mais gerenciável. Cada grau a mais, 1,6, 1,7, aumenta o nível de risco de destruição, os prejuízos causados, as perdas de vidas humanas, de biodiversidade, enfim, é uma escala. E a gente ainda não conseguiu coletivamente, todos os países juntos, quando eles dizem, eu me comprometo com isso, eu com isso, eu com isso, eu com isso, quando a gente olha para esse conjunto de compromissos, a gente ainda não consegue garantir 1,5 graus. A gente está lá no 2,6, 2,7. Então a gente ainda tem um exercício de ambição mesmo, de dizer a gente precisa ser mais ambicioso, e um exercício super importante que essa COP, que a presidência dessa COP, enfim, está se propondo a fazer, que é como é que a gente olha para a implementação desses compromissos, porque uma coisa é o compromisso, que nem está bom ainda, então precisa ficar bom, tem que melhorar e outra o compromisso coisa, e tem que melhorar a implementação. A implementação. Então, assim, é um momento crucial, a gente não tem mais tempo a perder, e eu espero, de verdade, que a gente possa chegar em Belém com essas questões logísticas equacionadas da melhor maneira e muito focados naquilo que esta COP precisa entregar e na discussão que ela pode travar num país democrático
no momento em que a gente está precisando que a sociedade civil organizada se manifeste, se some, se una e traga a sua voz para dizer o que ela espera desse processo. Porque os líderes globais, eles precisam entender que a gente está ali, está de olho, está cobrando e não vai parar. A vida dos seus netos vai ser muito mais difícil do que a sua? Eu espero que não. Você está lutando para que não seja? Não, eu espero que não. Eu não gosto muito desse exercício de futurologia, porque eu acho que um exercício desse, assim, de pensar vai ser pior ou melhor, parte do pressuposto que hoje tá bom, né? E eu acho que não tá, não é? Assim, não tá bom hoje. Sim, tá bom pra quem? Sim, exato. Né? Então eu acho que não, a gente tem que fazer hoje. A gente tem que resolver o hoje, é nossa responsa, a responsa de todo mundo, não tá bom do jeito que tá. E se a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer, e eles vão seguir fazendo e vão melhorar, e os meus netos eventualmente vão melhorar ainda mais, porque eles vêm nascendo mais e mais inteligentes, ainda bem, não é? Então eles vão ser capazes de ir fazendo cada vez melhor. Mas eu acho que não dá para exercitar lá longe sem a gente pensar no hoje. O hoje não tá bom. A gente precisa olhar para isso e a gente sabe os caminhos, né, para resolver. Muito obrigado, eu amei esse papo. Eu que amei, obrigada. Valeu, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e para mais gente abrir a cabeça.